Fala meus amigos, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Eu me chamo Roberto Filho. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vim mostrar a vocês aqui que eu fiz a venda de uma cota do fundo imobiliário JSRE, que eu tinha aqui na minha carteira de investimentos. E aí eu vou mostrar um pouco, falar um pouco sobre esse fundo e em seguida falar também por que eu decidi fazer a venda desse ativo, certo? Assim que a gente ver essa parte, eu também vou mostrar aqui a vocês como é que eu faço para ter ali o preço de compra, o preço de venda e no final também ter a questão de imposto, caso seja feita a venda do ativo tendo lucro, entendeu? Então, se você é novo no mundo dos investimentos e também tem muitas dúvidas, quer aprender um pouco mais sobre como você pode ajustar alguns pontos aqui e ter um controle maior da sua carteira, eu desde já convido você a se inscrever nesse canal, deixar o teu like aí e nos acompanhar. E agora vamos para a tela do meu computador. Bom pessoal, agora estamos aqui na tela do meu computador. Eu já estou aqui no site do Investidor 10. Já coloquei aqui, ó, JSRE 11. E nós vamos mostrar aqui algumas informações sobre esse fundo aqui. Vamos primeiro aqui em resumo. Aqui nós já temos algumas informações. O público geral aqui, o público-alvo no caso ele é geral. Esse fundo ele é de um segmento híbrido. Em relação a prazo de duração é indeterminado. A taxa de administração dele é 1% ao ano sobre o valor de mercado médio do fundo. Hoje ele tem um número de cotistas de 104.206 e o valor patrimonial por cota está a R$ 112,54, onde no último rendimento dele foi distribuído aqui, pessoal, 0,46 centavos. Então aqui o mandato dele é um mandato híbrido. Aqui ele tem o tipo de fundo como outro, em numa gestão ativa. Atualmente também tem essa vacância dele aqui que é de 6,90 e as cotas emitidas desse fundo estão hoje no número de 20.767.317 cotas, com um valor patrimonial de 2,34 bilhões, ou seja, um valor patrimonial alto, né? Então nós vamos ver agora essa parte aqui, pessoal, de cotação, para mostrar um pouco aqui a vocês. Então, se a gente pegar aqui nesse período de 5 anos, a gente vai identificar, nesse mesmo período aqui, em 2018, no mês de outubro, esse fundo estava a R$ 69,15 e hoje ele se encontra a R$ 72,60 aproximadamente, com uma leve valorização nesse período de 5 anos. Mas praticamente o mercado ele andou aqui praticamente de lado. Você vê que teve momentos em que ele teve um pico maior, teve momentos em que teve uma queda maior também, mas isso é normal porque isso aqui é um ativo de renda variável, então vai ter momentos que ele vai estar em alta, em baixa, isso é normal. Se a gente vir aqui, ó, no período de um ano, a gente vê que ele teve uma desvalorização, porque em 2022 aqui em outubro ele estava a R$ 80 e nesse mesmo mês desse ano agora 2023 ele está a R$ 70, uma desvalorização aí em média de R$ 10. Se a gente pegar aqui num período mais curto, aí a gente já vê uma diferença, onde tem uma leve alta aqui, saindo de R$ 63, chegando aqui nesse mesmo mês do ano de 2023 agora, mesmo mês não, perdão, saindo aqui de abril de 2023 até aqui outubro de 2023, com uma valorização aí de aproximadamente R$ 6, certo? Então, tem essas três formas aqui de a gente verificar esse período. Ainda tem um período um pouco mais distante aqui, mas nós não vamos analisar agora não. Nós vamos voltar aqui para outras informações aqui da empresa. Vamos lá. Então aqui, ó, o fundo JS Real Estate Multigestão é um fundo imobiliário do tipo outro, como a gente já conversou, e do segmento híbrido. Aqui tem a quantidade total de cotas e de cotistas. E assim, os fundos, os imóveis do fundo, no caso, do JSRE, pessoal, eles estão localizados aqui, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, certo? Aqui são outras informações que a gente vai passar a vocês, que é em relação à questão do P sobre VP, que é isso aqui significa o preço sobre o valor patrimonial. Ele está em 0,63. Isso quer dizer que, nesse caso aqui, o preço justo desse ativo aqui seria 100. Como ele está a 0,63, isso quer dizer que ele está descontado, ou seja, você comprando hoje, você está pagando menos do que o valor real desse ativo, certo? E o dividend yield, que é aquele valor acumulado ali nos últimos 12 meses, ele está de
96%. Ó, se vocês olharem aqui, ó, a gente já consegue identificar aqui o que ele pagou, ó, mês a mês. Nos últimos meses aqui, desde fevereiro, ele está pagando 46 centavos. Vamos descendo aqui um pouco mais, ó. Ele tem, no caso, 6 ativos aqui, 6 imóveis no caso, em São Paulo e tem um no Rio de Janeiro, certo? Então, essas são algumas das informações aqui, pessoal, que eu gostaria de mostrar sobre esse fundo imobiliário. Lembrando também outra informação aqui, que de liquidez diária que ele tem aí de movimentação de compra e venda desse ativo diária é de 2,5 milhões, ou seja, é um fundo que tem uma liquidez muito interessante também. Agora, pessoal, vamos para a próxima parte do vídeo aqui, que é falando também por que eu decidi vender esse fundo imobiliário. Pessoal, só por orientação, esse vídeo aqui não é recomendação de investimentos, não é recomendação de você comprar ou vender nenhum ativo seu, certo? Porém, só por informação, eu tenho um acompanhamento por uma casa de análise, onde eu tenho analistas CNPI, que é quem dão as orientações de compra e vendas aqui de fundos imobiliários, de ações, mas cada carteira, cada pessoa que tem a sua carteira, ela tem a sua estratégia. Então, dentro da estratégia que é me passada, eu adaptei ela para o que faz sentido para mim. Então, isso quer dizer que o que faz sentido hoje para mim, as minhas decisões, podem não fazer sentido para vocês. Então, não recomendo. Esse conteúdo aqui é mais com fins educativos realmente. Então, vamos falar aqui um pouco dessa outra parte. Eu trouxe aqui um pouco de algumas informações do último relatório que eu tive, só para vocês entenderem um pouco, ó. Eu coloquei aqui o fundo JSRE 11 como lajes corporativas. Vocês viram aí um pouco, alguns minutos atrás, eu falando sobre que era um fundo híbrido, né? Então, assim, vocês vão entender um pouco. Vou ler aqui para vocês. No início, o fundo investiu a maior parte de seu patrimônio líquido em títulos e valores imobiliários, como CRIs e outros FIIs. No entanto, em 2014, após se fundir com outros 2 fundos da mesma gestora, o seu portfólio passou a ser majoritariamente de tijolo. De tijolo, pessoal, para quem está iniciando agora, são fundos que investem em imóveis, entende? Aí é chamado de tijolo. Quando é em títulos de dívidas, é conhecido como fundo de papel ou fundo de recebíveis. Vamos aqui agora adiante. Apesar de seu regulamento lhe conceder uma liberdade acerca dos ativos elegíveis para compra, vamos observar que o fundo investe tão somente em lajes corporativas. Logo, ainda que tenha mandato e segmentação de atuação híbrido, vemos o JSRE como um fundo de lajes, certo? Então vamos lá. Isso aqui era só para vocês entenderem um pouco mais aqui, porque eu coloquei lajes corporativas. Agora eu vou falar, pessoal, por que eu decidi sair do JSRE 11. Vamos lá. No relatório passado, foi discutido a rolagem da dívida de JSRE 11, que resultou na extensão do prazo de pagamento em 12 meses. Embora essa dívida seja relativamente pequena em relação ao patrimônio do fundo, né, ela é pequena quando você compara ao patrimônio total desse fundo, é importante notar que se trata de uma dívida que deve ser paga integralmente no vencimento. E o caixa atual do fundo não é suficiente para quitar esse valor, certo? Então vamos lá. É para que vocês possam entender melhor, pessoal. Olha aqui o que fala aqui, ó. De um lado, a gestão do fundo tem demonstrado um excelente trabalho, como evidenciado pela redução da vacância física do portfólio. De outro lado, passaram-se 8 meses desde a rolagem da dívida e não foram fornecidas informações adicionais sobre como será feito o pagamento dessa dívida. Então, assim, apesar de a gestão do fundo ter realmente demonstrado um trabalho excelente, por exemplo, se a gente comparar aqui a redução da vacância física, tem 8 meses, pessoal, em que não foi passada, assim, fornecidas outras informações de como vai ser feito a questão desse pagamento dessa dívida, entendeu? Então, tem aqui complementando também. Em uma reunião com a gestão, foi afirmado que não haverá uma nova emissão de cotas. Conforme mencionado no relatório passado, uma ação que é considerada a melhor estratégia a ser adotada nesse cenário. Ou seja, a melhor estratégia seria fazer aqui uma emissão de novas cotas. Porém, nessa reunião que houve, essa ação ela não foi considerada a que seria adotada, entendeu? Mas seguindo aqui, vamos lá.
Em fevereiro, o fundo JSRE reduziu os dividendos pagos aos cotistas, passando de 0,49 por cota para os atuais 46 centavos. É importante notar que a redução do rendimento por si só não é um problema, desde que o resultado do fundo seja superior ao valor distribuído. Então vamos lá. Tem dois cenários aqui, pessoal, que podem ocorrer nessa situação de você manter ou vender o fundo imobiliário JSRE. Então, vamos lá. No entanto, o cenário atual para JSRE é binário, são duas opções, o que significa que existem dois possíveis resultados extremos. Pode ocorrer uma excelente valorização ou uma grande desvalorização do ativo no final deste ano já, de 2023, e início de janeiro de 2024, dependendo dos próximos passos tomados pela gestão. Então, pessoal, tem duas grandes situações aí. Pode realmente ter uma valorização enorme, como também uma grande desvalorização. Aí agora eu deixei aqui como ponto de atenção. Agora, você decide que decisão tomar, antes que ocorram esses movimentos extremos. Então aqui é trazendo o motivo pelo qual, pessoal, eu decidi tomar a decisão de venda, mas relatando que isso pode ter uma grande valorização também. Então isso aqui está em você decidir, entendeu? É só como fins educativos que eu estou trazendo essas informações para vocês. E agora, pessoal, só para finalizar, vou mostrar aqui para vocês como é que eu faço para ter o controle em relação a compra, venda e imposto. Isso aqui você pode registrar numa planilha ou, se preferir, você pode anotar no papel também, porque geralmente a gente compra um ativo para passar muito tempo, então a gente consegue, mesmo num caderno, a gente consegue anotar. Como é que eu faço, pessoal? Eu registro dessa forma aqui, ó. Só um exemplo. Dia 28/4, que foi quando eu comprei essa cota do JSRE. Então tá aqui, ó. Dia 28/4 foi comprado uma cota do fundo JSRE 11 por R$ 67,37. Esse valor aqui eu já deixo registrado o valor da compra. E aí quando eu vendo, eu registro também dia 20/10/2023 foi vendida essa mesma cota por R$ 71,75. Aí quando eu coloco o valor total aqui em que eu vendi, no caso, como foi um saldo positivo, eu vendia mais do que eu comprei, então 71,75 menos 67,37 totalizou um lucro de R$ 4,38. Aí eu já registro aqui. E um imposto a ser pago de 0,88 centavos. Por quê? Só para vocês entenderem, aqui eu coloquei como observação. No caso do imposto de renda sobre o ganho de capital, por exemplo, que seria quando você vende mais caro do que você comprou, que é cobrado quando a venda de cotas de um fundo com lucro, a alíquota é de 20%. Ou seja, quando a gente vende um fundo imobiliário com lucro, a gente pega aquele lucro, que no caso aqui foi 4,38, e a gente tira 20% desse lucro aqui, que é a alíquota de 20%, que é o imposto. Então, essa taxa é aplicada sobre o ganho de capital obtido na operação, que é a diferença entre o preço de compra das cotas e o preço de venda. Entendeu, pessoal? Tira o lucro, valor líquido. Desse valor de 4,38 você vai tirar 20%. No caso será 88 centavos. Também deixei outra observação aqui. Hoje, o dividendo recebido de um fundo imobiliário, o FIAGRO, ele é isento de imposto de renda, desde que a carteira siga 3 regras. Quais seriam essas? Primeiro, as cotas devem ser negociadas na bolsa, que é o caso desse fundo imobiliário. Nenhum investidor pode ter mais de 10% das cotas, que também é essa mesma situação. E o fundo deve ter mais de 50 cotistas. Ou seja, essas 3 opções aqui elas se enquadram nesse fundo imobiliário, fazendo nesse caso com que o dividendo, que é o aluguel que a gente recebe, seja isento de imposto. Ou seja, todo o valor que a gente recebe mensal de aluguel, vamos dizer assim, que é chamado de dividendo, ele não precisa ser pago imposto, ele é isento. Porém, quando você compra e vende o fundo imobiliário, se ele tiver lucro positivo, nesse caso, né, se tiver lucro, você precisa tirar sim 20%, que é para pagar de imposto. Então, espero que vocês tenham entendido, e aqui vocês podem fazer dessa forma. Você tem um controle, anota o dia, o nome do fundo e o valor que você pagou, e a mesma coisa você faz aqui quando for vendido. Depois é só você subtrair aqui se for vendido com lucro, para entender qual foi o lucro total, e do lucro total você vai dividir aqui por 5, certo? Aí você vai saber o que é aqui,
e pagar esse imposto aqui. Aí, outra informação que eu acabei esquecendo de deixar registrado aqui, é que a DAF, que é o documento que a gente emite para pagar, por exemplo, o imposto, ele só pode ser pago a partir de um valor de R$10. Então, nesse caso aqui, como eu teria que pagar 88 centavos, eu deixo anotado, certo? E vou, de acordo com o que eu for fazendo outras vendas de outros fundos imobiliários com lucro, eu vou somando esses impostos. Quando chegar a R$10 pelo menos, aí eu vou lá, emito a DAF e faço o pagamento. E por enquanto eu deixo só registrado aqui para que eu tenha o controle. Entendeu, pessoal? Então, essa aqui é mais uma parte desse vídeo aqui para finalizar, para que vocês possam entender melhor o meu motivo de venda desse ativo e você poder ter uma orientação e tomar a sua decisão própria. Isso aqui não é recomendação. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E já te convido desde já, se não for inscrito, a se inscrever no nosso canal aqui, deixar o teu comentário, o teu like para nos ajudar e nos acompanhar nos próximos vídeos. Então, desde já, espero vocês no próximo. Valeu, pessoal. Um abraço.